O ateísmo é a ideologia que nega a existência de Deus, e esse movimento, principalmente os neo-ateus, tem crescido bastante hoje no mundo. Mas eu vou falar uma coisa para você, cristão. Essa não deve ser sua maior preocupação, essa não é a nossa maior preocupação. Embora o ateísmo tenha causado muitos danos e vai continuar causando danos à mente de muitas pessoas, vai acabar esfriando o coração de muitas pessoas, desvirtuando muitas pessoas fracas da cabeça do caminho de Cristo, esse ainda não é o nosso maior problema. O ateísmo, podem acreditar, não é o maior problema do cristianismo. É sobre isso que eu quero estar falando aqui nesse vídeo, como um alerta para você, de modo que você venha também compartilhar esse vídeo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você faça com que o maior número de pessoas sejam alcançados através deste vídeo aqui, que esse vídeo venha alcançar essas pessoas, que as pessoas venham ter conhecimento daquilo que vai ser falado. Muito bem, por que o ateísmo não é o maior problema do cristianismo? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque existe uma outra ameaça muito grande, muito pior do que o ateísmo. E eu vou começar dizendo aqui o porquê o ateísmo ele não é o maior problema do cristianismo. Não estou falando que o ateísmo não seja um problema para o cristianismo, embora nada possa destruir o cristianismo. Mas é como eu falei em vídeos anteriores sobre todo cristão deve ser um apologista, onde ali eu defendo que o cristianismo ele é sustentado por Cristo, então ele é indestrutível. Mas a cabeça das pessoas é sustentada muitas vezes pelas suas próprias crenças, por aquilo que é colocado dentro da cabeça delas. E nós, como cristãos, como apologistas, nós temos o dever de proteger a cabeça dessas pessoas de ideologias totalmente contrárias à verdade de Deus. Bom, e por que o ateísmo ele não é o maior problema do cristianismo? Porque o ateísmo não tem muito crédito no meio da sociedade. Ele tem uma rejeição da maior parte das pessoas na humanidade. Quando você fala para uma pessoa sobre o ateísmo, sobre ateus, a pessoa instintivamente ela já refuta aquilo, ela já se afasta daquele tipo de ideia, não gosta nem de ficar perto de uma pessoa ateia. A verdade é essa. Há uma certa restrição, há uma certa evasiva por parte da humanidade com relação ao ateísmo. As pessoas não se agradam, não dão crédito a ateus. As pessoas não se agradam de quem é ateus. Isso em todos os setores da humanidade. As pessoas têm uma certa repulsa com relação a essa ideologia, ao ateísmo. Então, o ateu ele acaba ficando restrito dentro dos seus próprios círculos e seus simpatizantes, logicamente. Então, o problema maior nosso não é o ateísmo. O problema maior são os hereges que têm difundido um falso evangelho, um evangelho totalmente distorcido e corrompido. São aqueles que ensinam que é heresia. Heresia é aquilo que se ensina, são ensinamentos totalmente contrários ao ensino da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. São ensinos que não condizem com a verdade bíblica, não condizem com aquilo que Deus nos ensinou através da Bíblia Sagrada. Estes sim são a verdadeira ameaça, esses sim são muito piores do que os ateus dentro da internet ou em qualquer lugar onde se encontrem. Por quê? Porque esses hereges, eles têm formado a cabeça das pessoas. Imagina o porquê, vou explicar até melhor aqui, o porquê os hereges que têm usado a Bíblia Sagrada de uma forma totalmente corrompida, distorcida, que não condizem nada com os ensinamentos da própria palavra de Deus, porque eles são a maior ameaça, muito maior do que o próprio ateísmo e os próprios ateus. Porque a maioria das pessoas, como eu falei assim, a maioria das pessoas estão na busca da verdade. A maioria das pessoas creem sim em Deus, a maioria das pessoas tem sede, fome e sede de Deus. Então elas acabam, nessa era moderna que nós estamos vivendo, uma era de tecnologia, acabam recorrendo a canais que falam da, entre aspas, palavra de Deus, que pregam, entre aspas, o Evangelho de Jesus Cristo, que na verdade nunca foi o Evangelho de Jesus Cristo. Então essas pessoas, na sede por Deus e na sede do Espírito de Deus, na sede de conhecimento, na sede da verdade, recorrem a esses canais. Tá? As pessoas não vão recorrer a um canal ateísta, a um canal onde se difunde essa ideologia. Então, elas, por terem sede de Deus, vão em busca da verdade pela palavra de Deus, mas não encontram a palavra de Deus genuína, a palavra de Deus verdadeira, através desses canais. Se vocês percorrerem aí, fazer um passeio no YouTube aí, em alguns canais, aliás, hoje está aumentando cada vez mais tipos de canais de pessoas hereges, canais que têm
blasfemado até o nome de Jesus Cristo, você vai encontrar uma série de canais aí, uma série de pessoas aí ensinando coisas totalmente corrompidas e distorcidas contra a palavra de Deus. Dentro dos canais do YouTube você vai encontrar, entre aspas, doutores da palavra de Deus, conhecedores do hebraico, aramaico, grego, etc. Aí, ó, que saíram, que se apostataram da fé, saíram da igreja e agora estão se colocando como doutores, como conhecedores das escrituras sagradas, mas ensinando uma teologia totalmente contrária à própria teologia da palavra de Deus. Uma teologia completamente equivocada, e não só equivocada, porque eles fazem isso conscientes do que estão fazendo, com o objetivo de corromper a cabeça das pessoas, desacreditando, fazendo as pessoas desacreditarem da palavra de Deus. Estou falando de doutores que abandonaram a fé cristã. Não estou falando dos canais, que eu vou chegar lá daqui a pouco, canais onde se prega a palavra de Deus, mas com uma visão totalmente distorcida. Estou falando de mestres da corrupção, mestres da heresia, que abandonaram o caminho de Cristo e agora eles nem sabem no que acreditam. Uns viraram até mesmo ateus, outros agnósticos, e agora usam o conhecimento da palavra de Deus de uma forma totalmente satânica. Estão fazendo o mesmo trabalho que a serpente fez no Jardim do Éden, quando na verdade distorceu aos ouvidos de Adão e sua esposa Eva a própria palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. É o que esses mestres corrompidos, hereges, têm feito no YouTube. Agora, fora estes também, tem também aqueles que procuram usar a Bíblia Sagrada para ensiná-la para as pessoas, mas com um conhecimento totalmente errado, uma visão totalmente distorcida. Eu estava assistindo esses dias a alguns canais desta natureza, onde a gente fica abismado com tamanha distorção da palavra de Deus. Tem um senhor aí que tem um canal no YouTube, onde ele prega a respeito da graça, fala muito a respeito da graça, mas um conhecimento da graça totalmente equivocado. Ele fala, esses dias eu estava vendo um vídeo dele onde ele fala assim que todos nós já nascemos justos na terra. Olha o absurdo dos absurdos. Se nascemos justos, para que nós precisaríamos do arrependimento de pecados? Para que nós precisaríamos nos santificar diante de Deus? Para que nós precisaríamos até mesmo nos preocupar com a salvação? Pregam também que Jesus já veio, que Jesus já executou o juízo final. Pregam que o apóstolo Paulo é um mentiroso. Ontem mesmo eu estava assistindo a um vídeo onde o pregador estava ensinando sobre a tentação de Cristo no deserto. Ele estava explicando ali que não foi Deus, no caso o Espírito Santo, que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Se você olhar os outros vídeos dele, você vai achar mais aberrações com relação a esse tipo de ensinamento da palavra de Deus. Então tome cuidado, tome cuidado. A palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja considerado anátema. Essa palavra anátema significa maldito. O apóstolo Paulo está falando que nós temos que considerar maldito o evangelho totalmente diferente daquilo que foi apresentado dentro da Bíblia Sagrada, com um ensinamento, uma explicação, uma interpretação totalmente distorcida. São evangelhos malditos, tão malditos quanto as próprias pessoas que estão deturpando o caráter e a mentalidade das pessoas que procuram esses canais. E para terminar aqui, vamos para um questionamento. Mas pastor, como saber como saber quem está pregando a verdade da palavra do Senhor Deus, uma vez que há tantas interpretações, há tantas visões? Ter diferentes visões com relação à Bíblia Sagrada, nada de errado. Por exemplo, não há nada de errado com relação às pessoas, que há muitas pessoas sinceras no meio calvinista, arminiano. Se você não sabe o que é calvinista, arminiano, um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre a visão dos batistas tradicionais que não creem nos dons, na operação dos dons do Espírito Santo. Hoje nada demais com relação a isso. Eles não estão ensinando coisas absurdas, coisas que venham corromper a mente das pessoas. É a visão deles, uma visão muitas vezes até limitada. Um pentecostal diferencia de outro, a neopentecostal diferencia, embora tem muitas heresias também nas neopentecostais. Mas o caso são visões totalmente antibíblicas, heréticas mesmo, é disso que está se tratando aqui. Então vamos à pergunta: como saber quem está pregando a verdade? 3 pontos para você analisar quem prega a verdade. Primeiro, a Bíblia você tem que saber, é a autoridade máxima sobre
o cristão e sobre a igreja. A Bíblia está acima da igreja. Não é a igreja que está acima da Bíblia Sagrada. A igreja tem que buscar a interpretação dentro da Bíblia Sagrada. Então, primeiro ponto, a Bíblia é a autoridade máxima. É a ela que nós devemos recorrer, a que devemos recorrer para o conhecimento da verdade. Segundo, a Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, nós não podemos pegar um versículo isolado e formular certo entendimento errado daquela palavra e achar que aquela é a verdade, que descobrimos a roda. A Bíblia explica a Bíblia. Uma passagem da Bíblia, eu quero dizer, não se contradiz com outra passagem da Bíblia. Você quer entender a Bíblia Sagrada? Compare a Bíblia com a Bíblia. E o terceiro e último ponto, não pode haver contradição entre a fé e a razão. Não há contradição entre a fé e a razão. Isso você encontra em toda a palavra de Deus. Amém? Eu precisaria de muito mais tempo em outros vídeos para explicar sobre essa questão desses 3 pontos. Mas fique com esta palavra, analise aquilo que eu estou falando para você. Tome cuidado com esses pregadores do Evangelho. O Evangelho é simples, ele é simples. A Bíblia não pode entrar em contradição, nem com a fé, nem com a razão. A Bíblia não encontra contradição entre ela mesma, dentro da própria palavra do Senhor Deus. Tome cuidado com essas interpretações absurdas. A Bíblia Sagrada é simples. Se você tem dúvida, assuma o que está escrito na palavra de Deus, conforme está escrito. Tome cuidado com certas interpretações. A Bíblia, o próprio Espírito Santo de Deus testifica no coração das pessoas a sua veracidade. Muitas pessoas estão sendo enredadas por um caminho de destruição, de perdição através desses falsos mestres da Bíblia Sagrada, esses mestres que têm uma visão totalmente corrompida. Amém? Então que Jesus Cristo esclareça cada vez mais através do Espírito Santo de Deus a tua mente. Vigiem.